Nós, enquanto líderes e empresários, enfim, a gente tem que clarificar para as pessoas as interações entre os processos. E o ponto aqui é a gente falar então hoje sobre pessoas, né? Essa nova geração de líderes de alta performance. Então o que acontece? No passado, pessoal, a gente tinha, pegando aí até os idos de 90 aproximadamente, a gente falava em 3 tipos de liderança, tá ok? Líderes autocráticos, democráticos e a gente tinha os liberais, tá? Em resumo da ópera aqui, autocrático diz o que é para fazer, faça assim, eu quero desse jeito. O democrático, ele discute com as pessoas, discute no bom sentido de chega num consenso, e as pessoas efetivamente efetuam o que é definido em grupo, e os liberais eles são um pouco mais soltos, tá? Primeira coisa, não existe, desses 3 tipos, não existe tipo certo e tipo errado. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que essa liderança, que era a liderança antiga, né, a denominação antiga, ela deveria sempre, e isso era um erro muito comum, ela deveria sempre ser utilizada situacionalmente, tá? Para algumas pessoas, sim, você tem que usar o autocrático. Tem pessoas que você não consegue usar o estilo democrático. Você tem que usar o autocrático. Por quê? Pelo nível de consciência, pelo nível de maturidade das pessoas, às vezes tem que ser o autocrático. Democrático é para equipes que já pensam um pouco mais, têm uma visão holística um pouco melhor. E o liberal é só para equipes que já estão jogando o fino da bola. Você não pode ser liberal com uma equipe com baixa maturidade. Então, no passado, eram esses 3 tipos de liderança que a gente tinha. E muitas vezes aqui a gente tinha 2 tipos de líder, né? Em cada um desses casos aqui, 2 tipos de líder que se encaixavam aqui. Ou o cara era tecnicamente muito, muito bom e foi subindo e virou líder, tá? E muitas vezes nesse caso ele poderia ver um péssimo líder, era um excelente técnico e um péssimo líder. Ou muitas vezes era o cara mais comunicativo, mais expressivo, o cara que conseguia engajar o time e acabava subindo para um desses cargos, tá? Mas o que faltava aqui, o que ficou muito em voga era assim, liderança é uma habilidade que a pessoa nasce com ela. E isso é uma das maiores mentiras que contaram para vocês. Inclusive, se vocês pegarem, existem líderes dos mais variados níveis de desempenho que têm perfis completamente diferentes. Às vezes a gente acha que o cara que se comunica melhor, que tem fala melhor, é o cara que vai liderar melhor, e isso nem sempre é verdade. Então você pode ser líder em qualquer tipo de perfil, desde que você seja preparado para isso, ok? E muitas vezes tinha aquela visão de que o líder era o cara que ia levar todo mundo para o Eldorado, né? Era o cara que tinha a varinha mágica, que arrasta qualquer equipe, que engaja todo mundo e que a gente vai chegar, vai ter um pote de ouro do outro lado. O líder é um ser humano, como qualquer outro. Talvez ele tenha um nível de consciência e maturidade maior, mas ele é um ser humano. E para que ele consiga conduzir as pessoas, né, engajar as pessoas, ele precisa de um conjunto de soft e hard skills. O que são soft e hard skills? Hard skill é a questão técnica. O cara tem que saber do processo dele, tem que saber ler relatório, olhar número, cobrar, isso é parte dar feedback, isso é parte técnica. E existe a parte comportamental, né, que é a questão de se comunicar bem, ter uma postura, enfim, tudo isso entra na parte soft. Então é comportamental e técnico. E isso é a caixa de utilidades do líder que pode ser aprendida. Então, como eu comentei anteriormente, o líder ele não nasce líder, ele é preparado para ser líder. Sim, existem perfis que têm mais facilidade? Existem, mas qualquer um pode ser preparado e ser um excelente líder. Vamos entender como é que é esse líder de alta performance, né, que tem a performance máxima. Muito bem. Primeiro, o que é performance? Quando a gente fala em performance, desempenho, rendimento é algo que você deve medir, tá? E uma pergunta que eu faço para vocês é: quais empresas aqui medem hoje efetivamente o desempenho do líder? Numa área de vendas é comum, né? A gente coloca lá metas de faturamento, de lucratividade e tal. Mas nas outras áreas, vocês medem o desempenho do líder? Efetivamente, tem lá um indicador, alguma coisa que faz com que o líder seja mensurado? Então, primeira coisa que vocês têm que entender é que essa nova geração de líderes de alta performance, primeiro ponto é performance que você tem que medir. E é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, esse tipo de mensuração nos processos que a gente tem. Você pode falar assim, tá, mas fora de vendas, como é que eu mensuro o desempenho de um líder? Vou dar um exemplo aqui. Para quem tem indústria, você tem lá a área produtiva, certo? Na área produtiva tem uma infinidade de indicadores que você pode mensurar o cara. Você pode colocar produtividade das máquinas, produtividade da mão de obra, sucata, refugo, tá, mas o que tem a ver esses indicadores com o desempenho dele? Tudo a ver.
porque ele vai ter que buscar soluções para reduzir o refúgio, por exemplo. Né? Então você vai mensurar o cara pelo refúgio, você vai mensurar o cara pelo nível de compromisso da equipe, o resultado que a equipe entrega, a produtividade da equipe, e tudo isso é mensurável em número. E aí, inclusive, em alguns casos, você pode, e essa conta ela é bem simples de fazer, por exemplo, hoje você tem, dá um exemplo simples, que o refúgio é 4%, e eu quero chegar num refúgio, ou gostaria de chegar num refúgio de 3%. Você faz a conta, se eu reduzir de 4 para 3 o meu refúgio, quanto que isso representa no ano? Muitas vezes isso dá uma conta assim de 100, 200, 300, 500 mil reais. E você faz uma premiação para o líder de 5 mil, 6 mil, um salário a mais. Então você sai de 4% para 3%, representa uma economia às vezes de 150, 200 mil reais, e você premia o líder com um salário a mais, com 2 salários a mais. Que vai dar, sei lá, um exemplo aqui, que dê 10, 20, 30 mil reais, e você está economizando 100, 200, 300 mil. Então essa conta de você conseguir amarrar os indicadores, inclusive com meritocracia, que é o mérito, você pode fazer. Mas a premissa básica é referência. Então a primeira coisa que o líder tem que ter é onde ele tem que chegar. E gente, é um erro muito comum a empresa não deixar claro onde quer chegar. Não deixa claro. Por exemplo, o cara entra lá para ser líder de produção, tá, mas o que esperam de mim aqui dentro? Querem que eu venha bonitinho, cheirosinho? Qual que é o desempenho que eles esperam? Não, cara, eu quero que você tenha 75% de produtividade, um refúgio de 5%, assim, um absenteísmo de 2,8% e assim por diante. Primeiro ponto de performance é mensuração. Você tem que colocar alguns números para mensurar. E o que é liderança? É a capacidade de levar a equipe numa direção definida, extraindo o máximo através do engajamento. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, ou se a empresa não deixa claro para onde está indo, como que eu vou atingir a performance máxima dos meus líderes? Como que eu vou conseguir extrair o melhor dele e transformar até fazer com que ele tenha um desempenho melhor? Não tem como. Então, o ponto principal aqui, o ponto inicial de tudo para essa nova geração é estabelecimento de propósito, estabelecimento de direção. E, gente, bem claramente, tá? Agora falando especificamente, destacando a nova geração. Se a nova geração, essa nova agora, nova mesmo, que tem aí 20 e poucos anos, 25, perto dos 30, se ela não tiver um propósito bem definido, e o propósito não é nem salvar o mundo, mas, por exemplo, cara, eu tenho que atingir um objetivo, tenho um propósito maior, ela desmotiva, desliga fácil do foco. Ela já desliga fácil do foco com um propósito. Sem propósito, meu amigo, esquece. Ela vai devagar, ela fica perdida. Porque o mundo hoje está muito etéreo, é muita informação e ele fica perdido. Então tem que ter um foco bem claro de o que ele tem que atingir dentro da área dele. Tá ok?